Olá, boa noite. Estamos ao vivo. Instagram está informando aos meus seguidores. Estamos começando um ao vivo. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Começando um ao vivo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer um bate-papo aqui hoje com a nossa amiga Eliselma, nossa convidada. Ela já tá chegando, ela já entrou, na verdade. Tá aqui, Eliselma. Eliselma. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo, e você? Tô bem. Que bom te ver aqui. Como Aprendendo as aqui com coisas? a Eliselma. Aprendendo, nós vamos aprender junto, então. Tudo bem, Eliselma? Tudo bem. Instagram tá avisando aqui os seguidores. Enquanto isso, também vou enviar aqui uns aviõezinhos. Tá, vou enviar aqui também, vou convidar aqui umas pessoas. Vamos convidar. Um assunto importante desse, muita gente vai, acho que vai ficar pelo menos curiosa, né? Não é? Ó, enviei para 15. E eu nem contei. Oi, Eliselma. Oi, Podemos começar nosso bate-papo? com certeza. Você tá me ouvindo bem? Eu te ouvindo, você tá me ouvindo? Tá baixo. Não, tá bom. É só porque se não Pronto, for legal eu coloco o fone, tá? tá bom. Então vamos lá. Primeiro eu queria te agradecer, né, por aceitar esse convite, de fazer esse bate-papo aqui ao vivo. De alguma forma, além de sermos contribuição uma para outra, sermos contribuição para muita gente também, né? Então tem gente que às vezes não está nos assistindo aqui agora, ao vivo, mas vai assistir depois esse conteúdo. Então vamos Sim. falar. Primeiro eu quero me apresentar, talvez tenha alguém aqui também que não me conhece. Então eu sou a Priscila Costa e depois de uns quase 15 anos na área comercial, eu resolvi investir em autoconhecimento, né? Em desenvolvimento humano. E eu falo assim que se eu for fazer uma retrospectiva e for voltando, né, eu falo que eu comecei há uns 3 anos, quando eu comecei a investir pesado mesmo, mas há mais tempo eu já buscava isso, né, já estudava essa questão da de lidar com pessoas, do autoconhecimento, do desenvolvimento humano, de estar mesmo com pessoas, né? Então eu fiz uma imersão de 3 dias, e depois eu fiz a minha formação em coach. E aí, por último, né, que eu venho estudando e que é onde eu me encontrei literalmente foi em Axis, que é a técnica que hoje eu atuo, que eu trabalho, né? Eu deixei de trabalhar no CLT há uns 6 meses, mais ou menos, e aí hoje eu estou empreendendo. E então, assim, como eu falei, eu já me encontrei, né? Eu falo que faz parte de mim, já não, já sou eu já, então assim, não me vejo mais sem. E muito feliz, né, de saber que a gente de alguma forma pode contribuir com as pessoas, né? Pode com um pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo aqui, vai adquirindo ali, e a gente pode partilhar isso, né? E contribuir na vida das pessoas. E aí Com eu certeza. gostaria também que você se apresentasse para a gente começar esse bate-papo aqui, né? Voltado para essa área do perceber, né? É uma habilidade também que a gente tem que desenvolver, né, Eliselma? Sim. Então, meu nome é Eliselma, eu estou psicanalista, analista corporal, consteladora familiar.
dentre outras coisas, né? Que a gente, quando ingressa nessa área aí de autoconhecimento, saúde emocional, a gente não para mais, né? A gente termina um curso, faz outro, né? Então, na verdade, eu acho que quando a gente já nasce querendo se conhecer, né? Só que com o passar do tempo a gente vai esquecendo disso. Vai ficando tudo muito mecânico, né? E a gente acaba virando um faz tudo e esquece de quem a gente realmente é e o que a gente realmente precisa. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho aí, bater um papo com a minha amiga Pri sobre nós nos percebermos. É uma habilidade, toda habilidade, ela precisa de treino, de repetição, né? E quanto mais a gente faz, mais expertise no assunto a gente fica. Então, a gente precisa respeitar isso, né? Nos respeitar até mesmo, né? Porque às vezes um fala assim, nossa, mas fulano faz isso tão rápido, tão bem, tão fácil, né? Mas cada um tem o seu tempo, tem o seu limite, tem sua fragilidade. Cada um é cada um, né? Ninguém é igual ao outro. Aí É. o Jefferson tá falando aí que o som faz tudo. Eu faço mesmo. Tô na minha mão, eu faço. Ô, Elisel. Ah, esqueci de falar. Eu sempre esqueço, eu também sou escritora. Ah, Eu também verdade. recente. Não pode esquecer. Oi, Licel, mas você falou aí do faz tudo, né? O que que acontece? A gente fala assim, em Axis a gente fala que é o piloto automático, né? Que a gente funciona muito no piloto automático, né? E aí, já entrando aqui já no nosso tema, né? Que é o perceber, é, em Axis a gente lida com o ser infinito, né? Que nós somos, e habitamos, claro, um ser finito, que é nosso corpo. E aí a gente fala que, como ser infinito, a gente tem 4 habilidades, que é o perceber, o saber, o ser e o receber. E aí essas 4 habilidades, como você falou que tudo requer prática, né? Habilidade é prática. Essa questão do perceber mesmo, a hora que você estava falando, né? Que a gente nasce já buscando pelo autoconhecimento e depois a gente acaba em algum momento se desconectando, esquecendo, né? E se perdendo às vezes. Tem até uma pergunta que traz consciência, que inclusive é o convite, né? Nossa, aqui de Axis, é essa expansão de consciência, é tomar presença mesmo, é estar presente, né? E aí a pergunta que me veio aqui e se você estivesse sendo quem você nasceu para ser? Quem você seria? Muitas vezes a gente para pensar, a gente funciona tanto no piloto automático que a gente acaba né, assim, é lógico, é claro, né? Além de não lembrar, acaba se desconectando. Então, se a gente realmente estivesse sendo quem a gente nasceu para ser, quem a gente seria? Será que eu seria, né? Que eu agiria da forma que eu ajo, que eu seria quem eu sou hoje? Né? A partir dos olhos de quem eu estou funcionando, eu tenho funcionado, né? A partir dos olhos. E assim, eu me vejo hoje um pouco mais consciente, é claro, né? Mas assim, quando eu me fiz essa pergunta a primeira vez, a partir dos olhos de quem eu estou funcionando, nossa, veio muita gente, assim, ao mesmo tempo na cabeça, sabe? Falei, eu tô funcionando a partir dos olhos de muita gente. E aí, será que eu estou sendo eu quando eu estou agradando alguém? Né? Ou tentando não desagradar, né? Então tem muitas vezes que a gente deixa de ser a gente para não ofuscar o brilho do outro, ou para não incomodar o outro, né? Mas a gente deixa assim de ser a gente, e aí a gente vai funcionando nesse piloto automático e acaba não desenvolvendo essas habilidades, né? Que são além dos sentidos sensoriais. Eu falo que o perceber, ele vai muito além dos sentidos sensoriais. A gente percebe ele de uma forma assim, às vezes, claro, né? Cada um vai acessar de uma forma, mas às vezes em algumas clarezas mentais, né? Algumas pessoas falam insights, mas às vezes o coração, às vezes o seu próprio corpo, né? Te contraindo, te comprimindo, te dando um sinal ali que isso não é legal ou que isso não te faz bem. Então, assim, é esse perceber mesmo, sabe? Que a gente busca quando a gente está buscando por consciência, buscando por presença. É esse o perceber,
que a gente convida aqui para essas pessoas, né, a se conectarem. Paty, Pri, coloca como escreve Assis aí, que o Jefferson perguntou. Ah, sim. Você falou Assis, aí ele perguntou como é que escreve. Ele escreveu com X. Escreve aí para ele saber. Enquanto a Pri está escrevendo, eu queria falar uma experiência que eu tive, né, a respeito dessas percepções que a gente absorve das pessoas e a gente quer fazer como aquela pessoa espera que a gente faça, né? Que a gente quer corresponder à expectativa que o outro tem da gente. E isso a gente faz desde sempre, desde que a gente começou a se perceber nesse mundo, né? Você vê que uma criança muito pequenininha, ela é ela. Ninguém, ela não imita ninguém, ela é ela, né? E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei da minha filha, ela devia ter uns 8 anos, e ela chegou da escola muito assim, feliz, contando uma história que ela tinha ouvido dentro do transporte que ela ia para a escola, né? Que alguém dentro do transporte contou, ela escutou e ela estava me contando. Só que do jeito que a pessoa falou com ela, falou lá, ela falou comigo, com as mesmas palavras. E aqui na nossa casa a gente não usa xingamentos. Então, para mim foi estranho, né? Ela contou a história e aí depois ela falou até o xingamento que a pessoa usou no meio da história, ela usou também. Ela replicou igualzinho. E aí eu perguntei para ela, eu falei, o que é isso? E repeti a palavra. Aí ela rindo tava, ela continuou, ela só falou assim, eu não sei, mãe, a pessoa que falou. E continuou rindo. Explicar para ela o que era aquilo. Ela ficou meio assustada, assim, né, quando eu expliquei. Falei, então, você não tem que repetir o que o outro falou. Você tem que saber o que é, e a partir de quando você sabe, aí você vai escolher se você quer falar a mesma coisa ou não. Aí eu dei um exemplo para ela, né? Falei assim, olha só, essa pessoa que falou isso, para ela é normal isso. Para a gente já não é, porque a gente não tem esse costume, mas está tudo certo. Mas vamos dizer que a gente está num local e você passa por essa pessoa, era um coleguinha da escola. E aí, com a mamãe, você faz de um jeito, e com o colega, você faz do outro. Você fala com a mamãe de um jeito na sua casa, e lá na escola você fala do jeito que todo mundo fala. Só que vamos dizer que a gente se encontra num ambiente que está todo mundo junto. Como é que você vai agir? Do jeito que você fala lá em casa ou do jeito que você fala na escola? E aí ela ficou assim pensativa, né? Falei, então, mas você tem que escolher. Aí você escolhe. Quando você escolher, você vai falar uma linguagem única onde quer que você estiver. Você não tem que ficar mudando porque vai agradar A ou B. Você tem que ser você, quem você escolheu ser. Então é isso que a gente não consegue fazer. A gente quer o tempo todo agradar um e outro, só que as pessoas são muitas, né? É sobre-humano eu agradar todo mundo, não tem como. Então seja só você, só você. É leve, é fácil, porque é você. Você é único, não existe outro igual a você, né? Nós somos uma versão única, né? E quem se aproximar de você, ele tem que te amar do jeito que você é. Se ele quiser te mudar, não é a sua versão que ele está procurando, é outra. E tá tudo certo. Você não tem que mudar. Não, exatamente. Aí tem uma pergunta, inclusive, né, que eu falo que aqui tudo a gente vai trazendo, né, para as perguntas para a gente expandir a consciência. Que inclusive é exatamente isso que você está falando. Como seria se você, sendo você, fosse o presente ou a energia que o mundo requer, né? Então, assim, tem muita gente que às vezes fica se cortando ou trazendo formas, né? Formalidades para... E assim, acaba não sendo ela, né? Em alguns momentos, tem gente que acho que boa parte do tempo, né? Porque nem percebe, tá tanto ali no piloto automático que nem percebe. E quanto mais, igual eu te falei, Selma, quanto mais a consciência a gente acessa, mais a gente está perceptível a essas questões, né?
Eu falo assim que até um exercício assim simples, prático da gente fazer para a gente tomar mais consciência aí desse perceber, né? A gente assim, ainda mais hoje em dia, né? Com a tecnologia aí, a gente tem muita gente que às vezes vai deitar, a última coisa que faz é olhar no telefone, né? Algumas pessoas já estão até trocando esse hábito, né? Tirando, afastando o telefone pelo menos de 1 a 2 horas antes de ir para a cama, mas eu sei e acredito que não deve ser a maioria. Falo que de manhã, às vezes à noite, a gente está mais acelerada mesmo, que a gente está, né, de um dia inteiro aí de trabalho e agitação. Mas de manhã, quando a gente levanta, tem muita gente que ainda assim, o primeiro ato é pegar o telefone, né? Quando a gente levanta, quando a gente abre o olho, antes de fazer qualquer ação, a gente abre o olho ali e perceber o ambiente, perceber seu corpo, perceber o som, né? O som que tem. Eu falo assim que esses dias, eu não sei se é por causa da chuva, choveu muito aqui, mas eu tô ouvindo tantos pássaros, mas tantos pássaros, que eu não sei se eles têm um horário específico, mas assim, de manhã e no final da tarde, principalmente, parece que eu tô assim, numa fazenda, sabe? Numa zona rural, de tanto que eu ouço os pássaros. Então, é perceber mesmo o som do ambiente, perceber as pessoas, né, que estão na casa, mesmo sem vê-las. Né? Eu tenho 2 filhos, perceber eles no quarto dele, perceber a presença. E eu falo que nós, como seres infinitos, nós somos seres energéticos, né? E a energia fala primeiro, ela fala antes da gente abrir a boca, quando a gente chega nos ambientes, né? Então a gente tá desenvolvendo essa percepção, né? Às vezes a gente age tanto no piloto automático que a gente chega nos ambientes e fala assim, ai, nossa, a energia aqui hoje tá pesada. Tem muita gente que usa esse termo, né? A energia aqui hoje tá pesada. Aí, assim, mas você está reconhecendo o que é essa energia pesada, né? Outra coisa, você está consciente que ali essa energia, ela não necessariamente precisa estar em você, né? Você pode simplesmente deixar fluir. Então, energeticamente, a gente desenvolve essa percepção, né? Esse perceber, essa habilidade. E quando a gente está nesse nível de consciência já de começar a perceber e entender, é o que o Pablo fala muito da leitura energética que ele faz hoje, né? Eu acho interessante isso, porque é verdade mesmo, é uma leitura energética, a gente consegue ler energeticamente a pessoa. E a gente consegue, e quando a gente, lógico, é claro, né? Quando a gente está consciente, presente dessa percepção, né? E então, assim, eu falo que outra coisa que eu falo muito é a questão do peça e receberás, né? A gente tem muita gente que às vezes nem pede para desenvolver essa habilidade, né? Tem gente que às vezes simplesmente não pede. E tem gente que pede, mas não tem congruência com o que está pedindo, né? Pede uma coisa, mas vibra outra, né? Então, assim, será que o que você está emitindo é realmente o que você está querendo? Eu falo, a minha irmã estava aqui, eu não sei se ela ainda está, mas eu gosto demais de dar um exemplo dela. Ela me falou um dia que tinha um amigo dela no trabalho que estava lá assim, cabisbaixo, e aí ela perguntou para ele assim: e aí, qual que é a boa de hoje? Ele falou assim: queria ser rico. Aí, na hora que ela me falou isso, eu comecei a rir, falei, gente, olha para você ver se tem congruência nisso. Ele, a energia, o que ele está falando tem congruência com o que ele está pedindo, né? Ele tá cabisbaixo, triste e falando que queria ser rico. Então, assim, ele não está vibrando, né? O que ele está pedindo. Então, eu adoro dar esse exemplo. E ela nunca me ouve. Eu não sei se ela está aqui hoje para ela me escutar. Eu gosto de dar um exemplo também a respeito quem gosta de conversar aí com o Criador, né? Uns falam orar, outros falam rezar, cada um tem um jeito. Então, ele é onisciente e ele é onipresente, ou seja, ele está presente aonde você está e ele é onisciente, ele lê o que você pensa. E eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, você está orando, pedindo por alguém que está lá no hospital internado. Vamos dizer que você está aqui na sua casa pedindo por alguém que está lá no hospital.
Uhum. Aí você tá aqui, você fala assim com a sua boca. Restaura a saúde, dá uma bênção, né? Tira ele de lá. A boca tá falando. Mas o Uhum. pensamento tá bem assim, ó. Aonde que você tá vendo ele? Principalmente se estiver na UTI, tá gravíssimo. Aonde que eu vejo ele? Onde você tá vendo? A maioria dos que eu pergunto fala assim, uai, na UTI? Tá, mas você tá pedindo o quê? Tô pedindo para ele sarar. Então você tem que pensar nele, são. Tá vendo? Não tá batendo o que você pensa com o que você fala. Então tá confuso, o pedido tá confuso. Será que vai acontecer esse pedido? Porque ele não tá batendo as coisas. Então a gente tá muito desatento, muito desconecto, né? É, Então, o que eu falo é o corpo, o que eu penso é a mente, né? O que eu creio é o espírito. Eu preciso juntar isso e fazer isso tudo funcionar em equilíbrio, né? Porque senão. tem alguém que comentou aqui, ó, além de falar, há de se agir. Caso contrário, são palavras ineficazes, jogadas ao vento, com certeza, né? Tudo requer ação, o agir. E eu falo assim que quando eu fui fazer minha formação de coach, o meu instrutor, eu já tinha feito Axis, né? Ele ele falava muito isso, né? Com os meus colegas, com a gente, com a turma. Ele falava muito isso. Ele falava, gente, nada vai para frente, nada acontece se não tiver ação, se você não der o primeiro passo, né? Se for o caso, se você estiver inércia, se você estiver parado, realmente, de fato, não vai acontecer nada. Então, além é claro, de desenvolver, de praticar, você precisa agir. E e aí tem muita gente, aí onde eu pergunto, né? Qual que é a sua disposição em desenvolver esse perceber? Você está disposto verdadeiramente, né? Seja o perceber ou qualquer coisa que esteja em questão, né? Mas qual que é a sua disposição? Tem gente que às vezes fala, mas não está disposto a, por exemplo, a agir, né? Pede, mas não está disposto a fazer, ser a energia que se requer, ou seja, fazer sua parte, né? Aí é outra questão também. Então, você está disposta a pagar, investir um tempo de qualidade, inclusive? Porque, por exemplo, tem gente que, às vezes, para algumas pessoas parece tão simples. Falam, nossa, para Priscila parece tão simples quando ela fala, mas assim, o meu comecinho, né, da minha trajetória, eu tive que dedicar e investir um tempo de qualidade para eu conseguir, como você fala aí, né, colocar em equilíbrio, até mesmo entender, né, essa nova linguagem. Porque quando a gente está buscando algum tema, algum assunto, alguma coisa que é nova para o nosso cérebro, a gente está, de alguma forma, exercitando, né? E ali, nesse exercitar, é você tirar o seu cérebro da zona de conforto dele. Então, ele está ali gerando sinapses neurais, né? E aí você está disposta a investir um tempo para isso, né? Para gerar toda essa clareza ou esse espaço, né? Então tem muita gente que pede, não, às vezes nem age, tem gente que pede e não está disposta mesmo, de verdade, a investir um tempo de qualidade para chegar num nível que seja fácil, né, para a pessoa, né? Pelo menos num nível acima. E e assim, essa questão da disposição de cada um mesmo, né? Porque tem gente que está mais disposta, tem gente que está menos, tem gente que não tem disposição nenhuma, né? E tá tudo certo também, cada um no seu tempo, cada um no seu nível, né? Mas é essa busca mesmo, essa disposição de cada um que vai fazer a diferença. Verdade. Aí eu volto lá para os grandes inventores, né? O que seria de nós se o cara lá da lâmpada não tivesse agido, se ele tivesse só imaginado, né? Se ele tivesse sentado um dia e pensado assim, nossa, podia ter um objeto que trouxesse uma claridade maior que uma vela. Só que ele ficasse ali sentado só pensando. Será que hoje a gente ia ter a lâmpada? O que seria de nós se Carlos Drummond ficasse só pensando, né, no avião? Como que é, né? Ia ser tão legal. Então, a gente precisa colocar mais em prática aquilo que a gente pensa. E a gente tem muito, muito insight de muitas coisas. Só que a gente perde. A Não, gente está tão desatento,
tão no automático, como você falou, e vai passando. As ideias, elas não param em momento nenhum, elas passam o tempo, como se fosse um rolo. É direto. Eu tenho costume, eu aconselho todo mundo que passa por mim, eu falo, tenha sempre uma caneta e um papel com você. Aonde você estiver. Surgiu a ideia, anota. Pode não ter sentido, cabimento para você, anota. Eu anoto tudo. Então, às vezes não é uma ideia, mas ela vai juntar com outra. Às vezes você está conversando com alguém, a pessoa fala uma coisa e fala, nossa, juntou com aquela ideia que eu tive e aí faz todo sentido. Mas se eu não escrevo, elas se perdem, né? É como as palavras vão ao vento, né? Então, a gente precisa aprender a guardar mais, não é na mente, que vai te sugar suas energias, não é ficar você fazer força para ficar lembrando. Ah, escreve, anota, só escreve, né? Então, deixa ali escrito. Hora ou outra você vai querer lembrar de algo, só você ir ali, olhar e ler, tá lá. Então, tudo que você quer fazer, tudo que vem na sua mente, você não tem que só querer. Você tem que dar um passo em direção àquilo que você planejou, aquilo que você pensou, aquilo que você foi orientado a fazer. Então, você precisa fazer algo, né? Nada vai sair do lugar se você continuar parado. Nada, né? E às vezes nem é execução, às vezes é uma fala, uma mudança de postura, uma coisa que para você é até insignificante, mas que quando você fizer, às vezes não faz por achar que é insignificante, mas quando você faz, você vê tudo ao seu redor. Quando você se reposiciona, tudo que está ao seu redor reposiciona também. Não fica, as coisas não ficam no lugar, né? Então, Quando a gente dá o primeiro passo, a gente move, a gente entra num mover, num movimento ali, né, Elisel? Então, assim, é inevitável que coisas aconteçam, que a fluidez, né, chegue em algum momento. Então, você falou da criatividade. Olha que engraçado. A criatividade, até um tempo atrás, eu achava que eu tinha pulado a fila da criatividade. Porque era criatividade. Mas eu comecei, e aí eu comecei a ouvir umas pessoas falarem sobre a criatividade e vi que era possível, inclusive, a gente desenvolver essa habilidade. E aí tem um mentor também que eu consumo muito conteúdo dele, que ele fala isso, que se a gente tirar alguns minutos, algumas horas que seja do nosso dia e se dedicar a criar alguma coisa, a produzir, automaticamente depois você vai entrar naquele ciclo ali de criatividade. E eu vejo isso acontecendo comigo, inclusive. Então, assim, eu sinto que quando eu sento, né, para produzir alguma coisa, eu percebo ali a criatividade fluindo, e quando não flui ali naquele momento, em algum momento vai chegar para mim alguma coisa que conecta com aquilo ali que eu estou buscando, né? Por quê? Porque eu estou estimulando, né? Estou estimulando a criatividade. Então, assim, é inevitável que ela aconteça. E o agir, né? Porque ela não vai chegar se eu de verdade não estiver desenvolvendo, né? Essa habilidade, a criatividade. Então, assim, ela chega. E aí, a questão também que eu falo, né? Quando a gente tá, por exemplo, a gente se encontra num espaço assim de improdutividade, ou de procrastinação, ou de qualquer que seja assim, nesse sentido que está travando a gente, né? Que tá impedindo a gente de evoluir. Inclusive, a gente pode pedir para acessar isso. E quando eu falo, né, que eu falei agora há pouco, eu falei do peça e receberás, tem gente que nem pedir não pede, é isso. Então, assim, o que eu não estou disposta a perceber? O que se requer para eu perceber, né? Ou então, o que eu não estou disposta a criar? É pedir mesmo. E eu falo que todas as perguntas que a gente faz, assim, sem, até mesmo sem, que é o convite de Axis, né? Que é sem procurar ou encontrar respostas, é no sentido de ser a pergunta, no sentido de fazer um pedido ali mesmo. Então, cada pergunta é um pedido. Então, quando eu pergunto, né, o que eu não estou disposta a perceber, eu estou pedindo, né, para acessar esse perceber. O que é que eu não estou disposta? O que eu não estou disposta a criar?
né? Que se eu estivesse, mudaria completamente minha realidade, né? Então, assim, e aí eu tô pedindo para acessar isso. Eu tô em algum momento, só que assim, a diferença que eu gosto muito de deixar claro é que em Axis, quando a gente faz esse pedido, quando a gente faz a pergunta, a gente não tem que ir para a mente, né? Para a mente, para o raciocínio, para procurar o que é que eu não estou disposta, porque senão eu mesma já vou estar limitando. Então é só mesmo pedir para acessar qualquer informação que seja. E aí vem depois, vem através de pessoas, vem através de clarezas mentais, ou de uma mensagem em um vídeo, alguma coisa, vem pra gente as respostas, né, que a gente está buscando. Então, aí tem gente que não está disposta a gastar energia com pedir, por exemplo, né? Que dirá com agir. Verdade. Se ele não tem disposição, energia para pedir, quanto mais para agir, né? É, exatamente. E aí você falou das pessoas que pedem, né? Que conversam com Deus, né? Tem gente que às vezes não tá nem usando esse poder, né? Do pedido na hora da conversa, né? Ou da oração, que seja, ou da reza. Então, assim. Tem um texto, Ah, tem um texto na Bíblia que ele diz assim, ó, pedir, buscar e bater. Teve um dia que eu li esse texto e eu fiquei um tempão pensando. Falei, eu já ouvi isso tantas vezes, de várias pessoas diferentes falando sobre isso, mas sempre falam a mesma coisa. Não tem novidade para mim nisso. Só que aí o insight foi assim: eles não fazem o processo, por isso que não alcança. Tem um processo, uau. são 3 palavras. Tem gente que só pede, tem gente que só busca, tem gente que só bate. Então não é uma coisa, são as 3. Então a primeira é pedir. Então pedir é pedir mesmo, com a boca. Eu quero, eu preciso, eu tomo posse disso. É pedir. Depois é buscar. Para me buscar é uma ação. Buscar é você ir lá pegar. Você não pode ficar parado. Você tem que tomar uma ação em relação àquilo que você pediu. Ah, eu quero beber uma água que está ali na minha frente. Se você não der um passo para ir lá pegar água, você vai continuar com sede. Então é o buscar. E o bater? O bater é assim, ó, você chega na casa de alguém, você precisa muito falar com aquela pessoa, e você bate. A pessoa não responde, você vai embora? Você precisa muito falar com aquela pessoa, você vai embora? Você vai bater só uma vez e vai embora. Você vai bater até aquela pessoa te atender. Esse é o bater. Então, se você pede, mas não faz nada, se você pede, faz algo, mas aí de primeira você viu que não funcionou, você desiste. Você também não vai alcançar. Então, é um processo. É pedir, é buscar e insistir. Bater é você persistir, é insistir até você conseguir resposta. Então, é um processo, né? Não adianta você começar, ah, não deu certo, ah, não teve resultado, vou desistir. Você não vai conseguir nada nunca. Porque se é algo que você está começando, o correto é que você erre primeiro, para depois acertar, né? Ninguém começa nada que nunca fez acertando. Eu nunca vi. Então, primeiro você erra bastante, cada erro é um aprendizado. E aí você vai ficando expertise naquilo. Cada vez que você erra, você aprendeu um jeito de não errar. Então, desse jeito não dá certo, não posso fazer esse mais. Então, você vai se aperfeiçoando, só não pode desistir. Então, peça, busque, faça algo a respeito e insista, não desista. Eu vou compartilhar essa passagem sua aí. Se eu não, se eu tiver enganado, você me corrige, mas acho que você está falando de Mateus 7:7, É isso mesmo. não é? Aqui, ó. Eu lembrei porque eu mandei esse versículo para uma amiga minha há uns 2 meses atrás. A gente estava falando disso num curso, e aí eu busquei na Bíblia e achei, mandei para ela depois. É exatamente isso. Aqui, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á.
Pois de todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem lhe bate, abrir-se-lhe-á. É isso aí. É E exatamente. depois que eu tive esse insight, tudo que eu lia depois disso me remetia à mesma coisa. Eu tenho vários, eu gosto muito de ler a palavra logo pela manhã, bem cedo. E todos os outros textos que eu ia lendo, ele linkava, ele me voltava nisso. Me voltava, acho que eu fiquei uns 4 meses. Eu fui anotando, eu fui anotando, eu fui anotando. Toda vez que linkava, eu via lá, tá, no texto que eu estava lendo, que não tinha nada a ver, estava escrito lá nitidamente: pedir, buscar e bater. Pedir, buscar. Aquilo ficava assim na minha cabeça, acendendo e apagando, como um neon, assim. E aí é muito interessante isso, porque, tipo assim, olha só, não esquece, não. É um aviso, isso aqui. Isso aqui é importante, né? Então, não desista, persista, faça algo. Peça, mas não fica só sentado pedindo. Faz algo a respeito, né? E eu fui linkando aquilo tudo. Tudo, até estudos mesmo da nossa área, até o conhecimento que eu buscava em outros livros, né? Eu falava, gente, eu tô vendo pedir, buscar e bater nisso aqui que eu tô vendo. E eu ficava assim, boba, não tem? Você fica meio que anestesiada, assim, né? Nossa, como é que junta as coisas, né? Eu Ah, lembro que eu estava lendo algo sobre a gente se comportar como criança enquanto é adulto, né? Eu consegui linkar aquilo no pedir, buscar e bater. Eu falei, gente, isso não sai da minha mente. Depois, até alguns que eu anotei, eu fui anotando assim embaixo, falei, gente, é muita informação linkando ao mesmo assunto. E às vezes, a gente está falando de perceber, de se perceber aqui, às vezes acontece isso com a gente, da gente voltar um pensamento que a gente teve, né? Aquilo ficar voltando e a gente não dá atenção. Às vezes a gente até brigar, né? Nossa, isso não sai da minha cabeça. Por quê? Porque está querendo te falar alguma coisa e você não está atento para isso. exatamente. Atento. Exatamente. Exatamente isso. E aí é onde que eu falo, né? De gente desenvolver, se perceber, porque tá ali te cutucando, te avisando de alguma forma. Eu falo assim que até o corpo da gente, às vezes, dá sinal pra gente. O tempo inteiro ele tá tentando mostrar alguma coisa. Eu falo que uma dor de cabeça, eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a melhorar e desenvolver esse nível meu do perceber. Uma dor de cabeça que a gente sente é o corpo te avisando alguma coisa. Eu consegui identificar que quando eu bebo menos água do que eu deveria beber, minha cabeça dói. E assim, eu estava sentindo muita dor de cabeça frequente e não tinha associado que era a falta da água. Piloto automático funcionando, né? Então eu não tinha associado que era isso. Aí quando eu comecei a hidratar bem o corpo e beber o tanto de água que eu deveria beber, eu comecei a perceber que o meu corpo pedia água. Quando eu não dava, eu estava sentindo dor de cabeça. Então, quando a gente está mesmo ali presente, a gente começa a perceber os sinais. Fala que até um aperto no coração, às vezes você sente do nada, né? Não tem porquê. Fala, nossa, hoje eu tô com um aperto no coração. Então, assim, se conectar, em vez de não dar importância, em vez de ficar ali, se conectar com o seu corpo, né? Ter ali esse momento de conexão, de presença, de percepção, né? E realmente ver de fato que é ali que está acontecendo, alguns sinais. Outra questão também que a Axe traz muito para a gente é a questão de que 98, se eu não estiver enganado, 98% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. Ou a gente percebe de alguém, ou a gente percebe do ambiente, ou a gente comprou como um ponto de vista, né? Ou um implante, ou uma crença. Então, assim, e aí, se isso tudo a gente não é nosso, né? A quem pertence isso? Então, a gente está consciente mesmo, né? Presente mesmo para esses fatos, para essas questões todas. Então, o convite aqui né, que a gente traz é esse perceber. Como você está percebendo que Deus, por exemplo, fala na sua vida? Tem gente que às vezes nem percebe, né? Fala com você.
Tem gente que... Então, assim, quando você está disposto a perceber tudo e a todos ao seu redor, né? Então, é uma questão de desenvolver mesmo essa habilidade. Verdade. Eu anotei aqui para não esquecer. Outra forma de você treinar aí a percepção é fazer pergunta. Às vezes você está com uma questão que está se repetindo, ou que não passa, ou que está te cansando, ou que você não entende. Faz perguntas para você mesmo. Só que tem hora, a maioria das vezes, né? Nós somos desonestos com a gente mesmo. Eu faço a pergunta, quando a resposta vem, aí a gente fala assim: ah, não é isso não. Eu devo estar enganado, né? Porque às vezes é uma resposta que quer me ensinar. É, E para me aprender, eu tenho que mudar algumas coisas, eu tenho que aceitar algumas coisas, né? E isso dói. E nem sempre eu vou querer. Então, eu preciso estar aberta a aceitar a resposta, aberta a querer mudar, a querer colocar em ação na minha vida essa resposta que vai vir. Porque não adianta nada eu perguntar também e ignorar a resposta. Não vai servir de nada, né? é outra questão também, né? Porque às vezes a gente pergunta e aí a gente não está disposta, por exemplo, a passar pelo caos da transformação, né? Porque aí a gente pede pela atualização, pede pelo presente que seja, e aí quando ele vai acontecer, algumas coisas, às vezes a gente, né, inclusive é a zona de conforto, né? Às vezes a gente tem que sair. Então a gente às vezes também não está disposta, inclusive, a reconhecer que esse caos ele é necessário para atualização ou que ele faz parte do processo, né? Aí você quer passar pela transformação, mas sem passar pelo caos, né? Verdade. Às vezes a gente não quer sair da zona de Ninguém conforto. quer, ninguém quer o processo, né? Todo mundo quer só o resultado. É o Ah, eu resultado. quero resultado. Fulano tá tão, né? Mas o que que ele passou para chegar lá? O que que ele enfrentou? O que que ele teve que aprender? O que que ele teve que aceitar? Né? Isso eu não quero saber, não. Quero só o resultado, É. né? Só que não é tão fácil assim. É. Bem, Licelma, acho que assim, o que eu anotei aqui no meu guia, né, pra gente ir pro nosso bate-papo aqui, nós falamos. Você tem mais alguma coisa que você queira compartilhar? Então, eu deixei para contar uma história que eu gosto muito de falar no Hum. finalzinho. Teve uma médica que ela fez uma pesquisa a respeito do que pacientes em fase terminal. Ela fez uma pergunta, tinham muitos, e ela anotou as respostas mais parecidas. E ela perguntou assim: o que que você gostaria de ter feito durante a sua vida que você não fez? Tipo, sua vida acabou agora, está no fim, reta final. E aí teve 4 respostas muito comuns. A primeira foi: eu gostaria de ter sido mais eu mesmo do que quem as pessoas queriam que eu fosse. Que foi o que a gente falou lá no começo, né? Eu Uhum, ser exato. várias personalidades. Você não tem várias, você só tem uma e é única. A Uhum, segunda resposta foi: eu gostaria de ter trabalhado menos, ficado mais com a minha família. Então, passou o uhum, seu tempo. Você valorizou mais o trabalho do que o que realmente tinha importância para você. A terceira foi: eu gostaria de ter exposto mais o que eu sentia. Então, as pessoas hoje, elas não falam muito do que sente. Elas falam do outro. Se alguém te chateou, em vez de você dizer para o outro o que você está sentindo, olha só, você falou aquilo, me magoou, aquilo me feriu, estou muito triste, né? Isso vai estar marcando, está martelando, está me machucando. Fala de você, não fala do outro. Você não sabe nada do outro. Você só sabe de você. Do outro você não sabe. Ah, mas eu vivo com ele há não sei quantos anos, mas você não sabe. Você sabe de você. Então fala daquilo que você tem competência para falar, que é sobre você, né? E a última foi: eu gostaria de ter sido mais feliz.
Era só ter feito as 3 primeiras e alcançaria a felicidade que queria na última resposta, né? Então é só para a gente meditar um pouco sobre isso, enquanto a gente está saudável e jovem, né? Tá no vigor aí, podendo fazer tudo. Vamos pensar, será que nossa vida fosse acabar daqui uma semana? Será qual dessas respostas que eu ia dar para essa pergunta? Será que não está na hora de pensar e mudar isso? Exatamente. Eu assisti um videozinho ontem também. E exatamente traz essa mensagem que você falou, né? Ela perguntando se a gente estivesse vivendo, e eu falo assim que, gente, igual, aquela hora você falou dos grandes feitos, né? Dos grandes inventores. Às vezes, quando a gente vai falar dessas pessoas, parece que tá tão distante, né? Que é alguma coisa que, tipo assim, hoje pra gente é tão normal, tá, tudo bem, tá aí, a luz elétrica existe, mas, né? Como se fosse uma coisa assim, sempre existiu. E não alguém criou um dia, né? E teve toda a dedicação. E é igualzinha, aí fica parecendo clichê, né? Que são frases que as pessoas falam, mas não faz sentido nenhum. Ela deixa de ser clichê quando ela faz sentido pra gente, né? Que é a questão, inclusive, da mensagem que você trouxe aí. E como seria se a gente estivesse vivendo o hoje como se fosse o último dia das nossas vidas, né? Expor mais os nossos sentimentos, sem essa formalidade, sabe? Sem esse medo e sermos mais nós mesmos, né? Uns com os outros, com a empatia, com a compaixão, com a transparência, com a honestidade. Então, assim, eu acho que se a gente vivesse todos os dias como se fosse o último dia de nossas vidas, com certeza seríamos pessoas melhores. Com certeza. É isso. Né? É isso então, Elisselma. Tá feito nosso bate-papo. Espero que tenha sido contribuição aí para essas pessoas que passaram por aqui, que ainda estão por aqui, né? Obrigada pela presença, pela participação aí de todos. E vou Gratidão. salvar. Depois eu te envio, Tá bom. tá bom? Então, obrigada, Muito viu? obrigada pelo convite. Gratidão Obrigada a por você. transbordar aqui Então, com você. Tá bom? tá bom, beijão. Beijo. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada aí pela presença, pela participação.